Sete Raios Podcast. Evadidos da Matrix. Este é o pod videocast número 5 da playlist Dissecando, dando prosseguimento a este que é o segundo Krishna, que é segundo Krishna, e concordamos com ele, o entretenimento superior. Morfeu, da abstração ao invisível, da playlist Dissecando. Você pode acreditar no que quiser, ou ver as coisas como literalmente são, mas você não vai ver isso se não abstrair a sua mente. Nosso mundo é a Matrix, e ela está também dentro de nós, nos enganando. É evidente que suscitado pelo conjunto de linhas sutis de comunicação do filme Matrix, de 1999, que tem muito boa pesquisa, habilmente demonstrada em detalhes das cenas, base da série Matrix, estamos trazendo para a mesa dos estudos esotéricos libertacionais da Matrix no século XXI o necessário ponto de vista épico antropocósmico, que, aplicado conscientemente em autoconhecimento, por quem de boa fonte ouviu, como diz a tradição, e com base em Atman, a centelha da eternidade, libera um benefício chamado inteligência do coração, onde inteligência é a capacidade de solucionar os problemas pertinentes ao coração e deste à cabeça e ao seu encaixe como ser, como pessoa na sociedade, com seu propósito verdadeiro de vida no mundo e aí onde você vive. A inteligência do coração, com sua força específica, é que vai abrir na mente, no campo da pineal, do chakra coronário, mediante seu progresso em entendimento e ação interiores, a chamada mente cósmica. Atualmente, por parte de boa fonte, nomeada de mente abstrata, que é a mesma supermente de que fala Krishna no Bhagavad Gita. O reino dos céus que está em vós, de Jesus Cristo, o tal e o não fazer dos taoístas, o nirvana dos budistas, a Gnani, da yoga catalogada habilmente há mais de 10 mil anos por Patanjali, na Índia, evidentemente, Matrix, que é onde existimos com seu comprimento de onda de vibrações baixas e externas ao cosmos séptuplo Terra, é que imputa a unidade de manifestação da mente cósmica, os átomos, órbitas, giros e energias de suas camadas, ao contrário da manifestação universal primeira, original, única. Percebe? Dentro da Matrix, as energias estão ao contrário. Essa manifestação original é o programa cósmico onde nossa humanidade original surgiu no cosmos séptuplo Terra e de onde foi tragada, induzida, mal conduzida pelos cientistas cósmicos chamados anjos lunares para dentro de uma matrix onde nos encontramos muito mais do que controlados, como disse Morfeu, né? Neo pergunta para ele o que é a matrix. Ele fala, matrix é controle. Muito mais do que isso. Mas literalmente aprisionados a partir de um duplo existente em cada átomo do nosso ser, inclusive em suas camadas sutis. É assim que, com nossas energias, alimentamos a Matrix. Desde o pod videocast anterior, estamos falando do conhecimento dos nossos animais interiores, o pensamento, o sentimento, a ação e a solução dos problemas na forma de figuras ou símbolos que são imagens aplicadas pelos antigos em sua pedagogia ocidental dos mistérios, que é uma muito antiga ciência interior de libertação da Matrix.
de êxodo no deserto, de fuga, de renascimento, de evasão mesmo. E fazemos sempre uma ponte desta escola com outras. Abordamos centralmente essa escola devido ao tema do filme Matrix, que é libertação na forma ocidental, com figuras metafóricas como o Escolhido, a Trindade, a Nabucodonosor, o Morfeu, o Oráculo, os combatentes, a oposição, a tensão e outras imagens que fazem parte desse universo de fuga, de libertação, etc., que abriremos hoje, que compõem essa qualificada doutrina, essa linha de soluções para a evasão. O progresso em entendimento nas escolas iniciáticas platônicas e muitas outras começava com o título de acusticoi, co-iniciando o neófito ou ouvinte, por um bom tempo apenas ouvindo, pois não se trata de um conhecimento escolástico racionalítico, funcionando da memória ao raciocínio, como vem sendo fomentado há mais de 400 anos pela narrativa hegemônica iluminista no Ocidente. Mas trata-se de formar um entendimento por imagens, que gerem, por fim, pensamentos por imagens, que vão dotar de base de incursão no mundo, no progresso do aluno, do neófito, do estudante, como se fala no Oriente, a mente abstrata ou supermente, e com ela os novos corpos de evasão, os corpos de luz. Esses corpos são construídos pela nova atividade do chakra coronário, trabalhando com a nova força liberada da mônada, que é a abertura definitiva das funções de Atman no coração. Coração esse que já se fez inteligente, no sentido que acima falei. O primeiro degrau desse processo é o conhecimento dessas coisas. O segundo degrau é a conexão com esse centro de forças no coração, Atman, por detrás do osso externum ou irradiador, no centro do peito e pela consequente ativação do chakra cardíaco mediante esses conhecimentos. Isso acontece naturalmente, hein? Se aplica o autoconhecimento e vai vendo isso funcionando. O terceiro degrau e os degraus subsequentes dizem respeito à ativação dos neoatributos mentais ou interiores da nova mente, a mente abstrata, ao número de 72. Então, são 72 atributos. Exato. 72 não é só raciocínio, memória, emoção, motricidade e suas inteligências. Não são só essas 4, como já abordam as ciências do comportamento, a linha humano-existencial, a inteligência emocional, etc. 72 vezes 72 vezes 72. Percebe? São 72 atributos entrelaçados, e isso são as tais línguas de fogo que em Pentecostes foi vista sobre a cabeça deles. Por isso, esse chakra tem apelido de 1000 pétalas. A Matrix, o poço, o não paraíso, o nosso mundo, a projeção, a maia do hinduísmo, a ilusão da boa filosofia, o chumbo da alquimia, etc., a Matrix, é a mesma chamada dialética de Platão ou este mundo do Cristo, metade conhecida do mundo, do hermetismo, os pés de barro do livro de João, o exílio de que falam algumas línguas. Devido à sua origem, seus dirigentes e suas diretrizes energéticas, a Matrix se opõe ao cosmos sétuplo Terra, a nossa comunidade de 7 humanidades e 7 planetas originais, que está aqui mesmo, mas em nível de vibração extremamente elevada e dependente desta tecnologia superior de evasão e seu acelerador de partículas para ser alcançada. A Matrix original, a Terra original, como a Zion, a Zion original, onde surgimos, e usa-se esses termos lá no filme para designar a cidade onde ainda estão os terrestres puros, né? Produziu uma linha de socorro através do trabalho específico e reservado de muitas escolas ou fraternidades
habitacionais ao longo dos infindáveis tempos passados, chamada figurativamente comitiva de Melquisedeque. Então, ao longo dos tempos, isso é chamado de comitiva de Melquisedeque, que é um termo figurado, que são quem alimenta a nossa reconstrução e evasão através da Nabucodonosor, da pomba, da águia, no norte do condor, nos Andes, do colibri, do tapete persa, do grande veículo, como se diz realmente no budismo original, da igreja, como está no Apocalipse. Isso dito e entretidos, podemos avançar para novas imagens e novos significados, nessa nova ciência da mente mais antiga que a humanidade. Assim chegamos em Nabucodonosor, o Grande, um dos reis mais poderosos que já existiram. Quando esse tipo de manual fala em rei, está falando de um modelo, está falando de um protótipo. Entenda como quiser. Você pode ver um rei lá, depois vai falar, não, mas ele passou a espada no tanto de gente. Mas você tem que saber que a palavra, o verbo, a fala consciente, o ensinamento de peso, de qualidade, é chamado de espada. Então, Nabucodonosor o Grande, um dos reis mais poderosos que já existiram, na verdade, um gigante, o Grande, né? Um Superman, com superpoderes igual Trinity, igual Neo, igual Morfeu, um Superman mesmo, foi chamado de filho do pai e instrumento divino. E quem já ouviu nossos outros videocasts já pode ouvir por imagens e por códigos, porque lá na frente vamos falar de coisas que, se falarmos por palavras, não caberão no computador quântico. Lembrai de Moisés, que subia no monte e Deus, com seus aparatos, com o barco Nabucodonosor, oculto atrás da nuvem para a galera não ver lá de baixo, conversava com ele. Nabucodonosor é um nome acádio, portanto, um nome muito, muito antigo. E seu significado diz respeito a participar de auxílio para a posteridade. A cabala do nome Nabucodonosor revela que o portador do nome é um nobre em sentido especial libertacional, porta uma barba, isto é, uma responsabilidade, com o design, o signo de uma escada para o céu. Lembra-se da música do Led Zeppelin? Stairway to Heaven? Lembra disso? Stairway to Heaven? Em que eles falam de significado das palavras e de uma mulher que entra em uma loja e o que ela quer comprar é uma escada para o céu, para o paraíso, e que ela consegue com a palavra. Lembram disso? Loja é um dos nomes mais antigos do campo eletromagnético acelerador de partículas, a Nabucodonosor, a águia, etc. Enquanto o grande João Batista, que era vegano, comia gafanhoto e mel pelos campos, ou seja, se alimentava de forças etéricas e astrais pelas esferas. Ele já era grandinho, então, nessa coisa. Conta-se que Nabucodonosor comeu capim. E quem não comeu capim? O que é o nosso arroz, a cevada, o trigo, o sorgo, a aveia, o milho, senão grãos de pequenos passarinhos, capins aos quais abrimos a genética por forças mentais e eles cresceram em contato com as nossas energias e a sua individualização naquilo que a gente chama de agronomia, e não desceram lá de cima grandes professores, para falar uma linguagem, e nos ensinaram a fazer isso em tempos idos antigos. Ah, mas Nabucodonosor comeu capim mesmo. E podem dizer alguns incautos, se esquecendo de que ele era, naqueles grandes tempos, um rei. Logo, o comer capim significa, em verdade, dar um passo à frente na evolução. Portanto, com razão, ele comeu capim mesmo. Que nos adianta saber? Que adianta a posteridade, milhares de anos depois, saber se um rei comeu capim?
Por que alguém registraria isso em caras anotações científicas antigas se não fosse um código? Pois bem, se observarmos o que se fala de João Batista, mais próximo de nós, ele vai estar aí quase 1000 anos depois de Jesus Cristo, pelo menos depois de Nabucodonosor, pelo menos 600 anos depois. De João Batista se falava o maior na terra, mas o menor no reino dos céus. Esse menor não está na altura do capim? E Nabucodonosor o Grande comeu capim. E o povo fala, você pode entender com o pequeno ego, a consciência cultural ou com o seu grande eu. Ele foi rei em uma época em que Deus verdadeiramente ungia os reis. Isso significa que os poderosos invadiam a Matrix, atravessavam a barreira quântica, a barreira dimensional, e conversavam com os de mente abstrata, onde estivessem, pois onde estiverem, agora falando no presente e também no futuro, estou falando do hoje, estarão sobre o monte. Então, quem consegue chegar nesse nível da mente abstrata e ter esse tipo de contato, está sempre no monte. Mas um tempo assim, em que eles atravessavam essa barreira dessa maneira, novamente há de vir. Ou não. Nós é que estamos atrasados. Esse tempo é agora, o tempo chegou. Você é um superador? Sua mente já está abstrata e suporta cargas ao ponto de ouvir o mais sutil? Você já se fez um Morfeu, um diretor de sonhos? Você é alguém que se fez um diretor da Matrix? Você já é um gigante, um pescador de homem? Você já comeu capim? Leva um tempo. Há quanto tempo você pratica essa forma superior de entretenimento? Você já procura Morfeu? Já procura Nabucodonosor? Ou você ainda depende de Neo, o libertador, Neo de Nil, do novo que precisa nascer no presépio do seu coração? Todos nós, todos os dias, precisamos reiniciar de algum ponto, amigos. O que não podemos perder é o processo, como dizia Gurdjieff, o notável que procurou homens notáveis em seu disfarce de vendedor de tapetes persa. Tem um filme, hein? O filme dá só umas pontuadas, mas é legalzinho de ver. Encontro com Homens Notáveis, que fala do George Ivanovich Gurdjieff. Foi um russo notável. Mas todos os dias, Trinity nos socorre se estivermos sintonizados com a Nabucodonosor e com Morfeus, o comandante da Nabucodonosor, o diretor de sonhos, Morfeu multiforme. O multiforme significa abstração, delírio, sonho. Quem você colocaria para dirigir uma ponte secretíssima de saída de uma cidade e que teria que escolher quem pudesse passar por ela? Alguém que conhecesse as gentes, os tipos, as pessoas, os possíveis passantes, certo? Que conhecesse os sonhos, as metas, as viagens, os níveis de comprometimento dessa gente, certo? Do contrário, quem ele deixaria passar? É por isso que Morfeu dirige a Nabucodonosor. Neto, Neo, tem consigo a Trindade. Que aspecto da sua consciência é Morfeu? Que aspecto é Neo? Que aspecto tem consigo a Trindade? Você conhece os sonhos, os grandes sonhos e o maior deles? E sabe que não é por merecimento, mas por graça da esfera universal da Trindade e que esses sonhos se realizam? Trinity, a mantenedora, a Trindade excelente que existe por si mesma, o Pai, Filho e Espírito Santo do cristianismo verdadeiro, Brahma, Vishnu e Shiva do hinduísmo verdadeiro, Tepeu, Gukumat e Pakal da Pedra das Inscrições dos Sábios Maias do Golfo do México, de Belize, Nicarágua, Honduras, de Palenque, lá em Chiapas,
o nosso tributo espiritual, Runabiku, Kukulkan, a serpente emplumada, e Chiquinavi, grande povo maia por uns 4.000 anos, até o século 9, 10. A Gênese maia precisa ser conhecida e compreendida. Também a trindade em Ísis, Osíris e Horus. Horus, o extraterrestre. Zeus, Atena e Hera. Odin, Thor e Friga. E dos astecas, Ometeotep, Quetzalcoatl, que é a mesma serpente emplumada lá dos maias, ela é chamada também de serpente Gukmats, a serpente emplumada, e Eacatri. Serpente emplumada, está aí a comunicação por imagem. Conseguem ver? Já viram uma corda semi-retesada vibrando no ar? Imaginam-la liberando energia como milhões de microplumas? Então vocês viram o filho, o acessório de escape, o acelerador, a Nabucodonosor. Já o oráculo, em todas as tradições antigas, ele aparece fazendo uma ponte entre dois planos, porque as coisas acontecem primeiro no astral, depois no físico, cuja memória, onde fica mesmo a informação, é o etérico, engendrado no físico, o campo energético, quântico do físico. Então, nos últimos milênios, há muitos registros de oráculos, e todos os historiadores antigos falam deles, com suas revelações, predições, falas truncadas e profecias. Mas nesse nosso nível de análise, solucionando os problemas da evasão, o grande oráculo, evidentemente, também liga dois planos. Melhor dizendo, como todos os oráculos, duas esferas, uma sempre dentro da outra, no complexo da Matrix, que também tem 7 planos, 7 esferas. Então, temos dentro do coração energético esse casado com o nosso coração físico, mas imensamente, setuplamente dimensionado, um grande oráculo, chamado Atman, o verdadeiro oráculo. Chama-se ler a rota, as imagens abstratas que sentimos a partir desse campo energético renovado do coração, do próximo passo no caminho interior de renascimento e libertação, sob árduo trabalho de atenção, sob constante dedicação. E então, com a ajuda de Trinity, a corda de força tríplice, do raio tríplice da luz una, seguimos, passo a passo, evadindo todo dia em nosso processo invisível. E depois falaremos o porquê de esses praticantes, os avançados, estão por aí, serem chamados irmãos invisíveis. Mas os 3 agentes, depois desses significados, nesse nível de abstração, os 3 agentes concluem que a Trinity, ou Trinity, escapou e revelam seu próximo alvo. Seu nome é Neo. Sim, Neo de novo, Neo de Neo. E aí, nós já falamos disso para trás, né? A coisa da trindade, que ajuda o novo, né? A trindade, que isso é extremamente, desde o início do filme, isso salta aos olhos, né? No início do filme, e para a abertura da mídia, é nesse momento agora que a gente vai ter de fato noção de quem é o escolhido. Nós percebemos que o pessoal do Morfeu não é humano. Os agentes também da Matrix lidam ali com os policiais que são humanos, lidam ali, mas eles também não são humanos. Eles possuem superpoderes.
E eles possuem também uma missão, tanto os agentes do Morfeu, da Nabucodonosor, quanto os agentes da Matrix. Então, eles não são humanos e possuem uma missão. E aí, nós entramos nessa questão de poder. E podemos falar de poder superior para os agentes do Morfeu, da Nabucodonosor, poder da força coletiva. Não é? A Matrix não suga as energias da humanidade inteira, está representada no vídeo pelas máquinas, mas isso está em cada átomo, ad infinitum para trás, desde que os anjos lunares nos colocaram nessa sala de espelhos. Então, os agentes da Matrix possuem o poder da força coletiva e os agentes de Morfeu possuem um poder superior. Todos eles possuem poderes mágicos sobre os seres humanos comuns. Magia é ultrafísica, ultraquímica, ultraciência, ultramente, certo? Como Neo foi conduzido até a boate, o que o filme quer dizer é que a pessoa que estava sendo observada, que já sabemos chamar Neo, e que quer dizer novo, Neo, o escolhido, está profundamente desconfiado e insatisfeito na Matrix e precisa aprender a se safar. E na cena 3, nós aprendemos isso. Neo, os agentes concluem que tem que fazer uma busca. E parece que os agentes também prestaram atenção nessa cena, penetram pelo telefone. Existiu internet discada via telefone ainda nessa época, lembram disso? E aparece, nesse momento, uma notícia no jornal. Morfeu engana a polícia no aeroporto de Heathrow. Lembram disso? Aparece no jornal e tal. Esse Heathrow é calor, né? Heathrow é o principal aeroporto de Londres, um dos principais aeroportos da capital econômica do mundo, Londres, viu? E significa calor, energia, valores, o que move a Matrix. E aí nós vemos que no filme os mocinhos, que nós podemos chamar de uma polícia cósmica, né? Infelizmente são contrários à polícia comum, porque no filme ela desconhece essas coisas, né? E essa primeira cena do Neo, sua cena de apresentação, nós vemos, como já falamos antes, que o AP dele é o 101, que tem significado, evidentemente. E esse significado ele ultrapassa, evidentemente, a cultura e, cabalisticamente, ele nos leva também à mesma ideia simbolizada pelo coelho branco. Vocês sabem que o coelho é um dos animais que mais se reproduzem? Os roedores têm essa capacidade, né? Mas o coelho ele tem uma capacidade enorme. Então, é um que de si faz os múltiplos. E esse um que nos leva à ideia de Neo, de Neo, de novo. E aí nós vemos a mensagem que apareceu para o Neo para ele seguir o coelho branco, ou seja, para ele seguir uma imagem, para ele seguir um símbolo, para ele seguir algo que tem um profundo significado psíquico. Nesse momento, a narrativa do filme se interpola com os contos de fadas. Coelho branco, sabemos que certos contos infantis muito antigos, chamados contos universais, guardam soluções e segredos de saída da Matrix. E alguns contos e algumas tradições falam de coelhos brancos. E não é só Alice, do Lewis Carroll, né? No País das Maravilhas, que fala disso. E aí entra também a questão da sincronicidade, que os mistérios falam, e o principal aluno do Dr. Freud, que foi o Jung, é o cara que falou bastante sobre isso, escreveu sobre isso. Então aparece toque, toque, toque na mensagem ao mesmo tempo que batem na porta. R$7 podcast Evadidos da Matrix. Compartilhe com quem tem a ver. Ouça, reouça, fique de boa. Dê seu like, inscreva-se no canal, ajude o canal.